Bom, boa tarde a todos. Vamos dar uma olhadinha aqui na prova de Geografia que vocês acabaram de fazer aí hoje de manhã da SPM. Bom, a prova do vestibular de hoje, então, da SPM, ela fez aquela parte tradicional da Geografia, misturando algumas questões bem tradicionais de conhecimento básico da Geografia com alguns temas mais atuais. Dentre as questões desses dois grupos, a gente pode falar alguma coisinha aí. Bom, dos temas atuais, a gente teve o quê? Uma questão que esse ano saiu uma reportagem, muito boa, do jornal Estado de São Paulo, que falava sobre a formação da macrometrópole paulista, que geralmente aparece até para algumas apostilas de geografia como megalópole, que seria o quê? Aquela junção, aquela formação urbana entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Aí sobre essa formação, sobre essa grande junção urbana entre São Paulo e Campinas, a prova fez duas questões, elas muito bem feitas. Também teve tema fracasso da rodada de Doha, que foi agora em julho, naquela tentativa dos países em desenvolvimento, mais os países desenvolvidos, de tentar uma liberalização do comércio mundial e geralmente pregando o fim do subsídio dos países ricos. A reunião que foi fracassada, então tem uma questão sobre isso, e tem uma questão que era meio batida, que provavelmente cairia na prova, sobre a Guerra da Geórgia, que inclusive, até como coincidência, iniciou no mesmo dia que começou a Olimpíada, dia 8/8 de 2008. Então, temas bem atuais, que acho que era bem tradicional, que apareceriam na prova de geografia. Além disso, como já é meio comum na prova da SPM, algumas questões de conhecimento básico geográfico, da qual eu podia citar o quê? Uma questão de estrutura fundiária, ou seja, de como são divididas as terras no país, que você pode lembrar aquela famosa frase, aquela famosa musiquinha, que no Brasil a gente vai ter o quê? Que tem muita terra para pouca gente, ao passo que tem muita gente praticamente sem acesso à terra. Só lembrando essa musiquinha, você respondia facilmente a questão, e uma questão mostrando, a partir dos anos 80, uma tendência da transição demográfica do Brasil. Ou seja, a partir daí, devido ao processo de melhores condições sociais, a urbanização, cada vez menor a tendência de nascimento de filhos no Brasil, ou seja, a natalidade começa a diminuir muito a partir daí e, ao mesmo tempo, a expectativa de vida aumenta no Brasil, indicando o quê? O Brasil entrando aí numa ideia de transição demográfica. Então, uma prova acho que muito bem feita, misturando sempre, como é tradição, alguns temas mais atuais com algumas questões mais básicas da geografia. Acho que o único porenzinho que a gente podia falar como geografia foi a primeira questão da prova, que ele tinha 3 textos, um de cada livro, onde ele só citava o nome do livro, o Grande Sertão Veredas, o Memorial da Pedra e outros livros, e a partir do livro, não tinha o nome do autor, o aluno deveria saber qual região geográfica se passava o livro. Então tinha que ter um conhecimento um pouquinho melhor de obras literárias ou autor literário e mais ou menos a localização geográfica. Mas é uma questão interessante, mas não tão comum para o material de geografia. Mas que fora essa questão aí, acho que as outras 9 questões foram muito bem feitas e tenho certeza que você fez uma boa prova. Parabéns, obrigado.